Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e alegria no Espírito Santo a todos vocês. Que Deus os abençoe e que a graça de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Que Deus abra os ouvidos e o coração para acolhê-lo e acolher sua palavra. Ouçamos a palavra que está em Lucas 4, de 31 a 37. Jesus desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. E na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o ensinamento de Jesus provoca a conversão e ele liberta. Esta é a palavra de Jesus. A verdadeira palavra, quando nós a ouvimos, ela nos incomoda. A palavra de Deus, ela deve nos desinstalar. O evangelho que nos deixa acomodados não é o evangelho de Cristo. O evangelho, quando pregado, anunciado, que não provoca em nosso coração mudança de vida ou nos arranca daquelas situações de pecado ou que nos orienta a rota, o caminho, e nos mostra o caminho que leva à vida, o caminho da verdade, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus é uma palavra libertadora, que nos liberta das nossas possessões, das nossas alienações e das nossas alucinações, que às vezes a gente fica alucinado, alienado, com algumas ideias que parecem que são boas, mas no fundo são escravizantes ou escravizadoras. Escutemos a palavra, irmãos, e quando o Evangelho não provoca nada na nossa vida, é sinal que aquele terreno está cheio de pedra ou aquela semente caiu na beira da estrada ou no meio dos espinhos. E Jesus está ensinando na sinagoga. E as pessoas ali na sinagoga ficavam admiradas com o ensinamento e com a maneira com que Jesus ensinava. Ensinava com autoridade, não autoritarismo. E dentro da sinagoga, naquele lugar de oração, havia um homem possuído pelo espírito de demônio impuro. A Bíblia, a Sagrada Escritura, de maneira especial os Evangelhos, traz sempre vários tipos de demônio. Há um demônio impuro, há um demônio surdo, há um demônio mudo, há um demônio que lança as pessoas por terra, há o demônio que leva as pessoas a viver no meio dos cemitérios, escravizados. Veja que aqui é um demônio impuro. Esse demônio impuro grita em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Grita o demônio: Eu sei quem tu és. E aquele possesso dirige-se a Jesus, não sabemos se em tom de desconfiança ou de medo, mas Jesus obriga o espírito impuro ao silêncio. E aqui que está a autoridade de Jesus. Repele
repele-o com autoridade. E essa vitória sobre o demônio revela o plano de Deus que se cumpre em Jesus. É a ação messiânica, que outra coisa não é senão o combate, a combater a fundo para debelar, né, todos os poderes espirituais por toda parte que conspiram contra o homem. E até mesmo nesses lugares mais santos, como a sinagoga, lá tem um espírito impuro, um espírito de confusão, um espírito de alienação, aquele espírito impuro que confunde, sabe aquela água quando está escura, que você não consegue ver o fundo? E quando você encontra uma água cristalina, que você entra nela e você sabe onde está caminhando? Esse espírito impuro, irmãos, confunde o pensamento das pessoas. Há uma confusão mental, emocional, espiritual, que leva a pessoa à destruição. E às vezes esse espírito está dentro, na casa de Deus, dentro do coração humano, mas também se instala dentro das nossas igrejas e comunidades. E é preciso libertar-se desse espírito impuro, desse espírito de confusão, esta impureza que não nos deixa ver a verdade pura e cristalina. Esse espírito impuro que não nos deixa converter, porque nós ficamos em meia verdade. É como se a gente não estivesse na luz, mas estivesse na sombra. Sabe? A pessoa está ali na sombra, não está nem na luz, mas também não está totalmente na escuridão. Está ali na sombra, confuso. É aquela luz que não ilumina. E dentro das nossas comunidades deve resplandecer a luz que é a verdade, e a verdade que é levada e pregada na caridade, com a misericórdia, mas para tirar as pessoas da alienação, que às vezes está alienada, está apegada a algumas situações, algumas ideologias, e vai gerando uma confusão espiritual, doutrinal, na cabeça da pessoa. E Jesus inicia seu ministério assim, curando com autoridade. Peçamos a Deus que nos liberte desses espíritos impuros que geram medo, confusão, alienação no coração, na mente e em todo o nosso ser. E com uma palavra, Jesus o expulsa. E Jesus diz: cala-te, sai dele. Sai dele. Cala-te, sai dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.